Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre figuras de linguagem, aquelas que são sintáticas. Vamos iniciar pela figura de linguagem elipse. Essa figura de linguagem que corresponde à omissão de algum termo do texto, que está subentendida e pode ser compreendida por meio de marcas linguísticas presentes no contexto. Na elipse, o termo omitido não é mencionado anteriormente, então ele não vai aparecer na frase, mas se encontra implícito, ou seja, na leitura você vai perceber que ali houve a omissão de uma palavra. Portanto, pode ser facilmente identificada pelo interlocutor, ou seja, pela pessoa que está lendo. Exemplo, quanta tristeza no comentário dela. Qual foi a palavra ali que foi omitida, que houve a omissão? Foi a palavra, o verbo haver. Então, a elipse ocorreu no verbo haver. O zeugma. No que consiste o zeugma? Em um termo que já apareceu na frase. Essa figura de linguagem, ela apresenta uma omissão de uma palavra ou de uma expressão já utilizada, naquela frase, a qual fica subentendida. Veja bem, eu li Machado de Assis, ela, José de Alencar. Então, vai sempre apresentar um período composto, onde nesse primeiro período vai apresentar uma palavra a qual ela não será repetida na segunda vez que for mencionada ela. Ela vai ser separada por uma vírgula em alguns momentos, vai depender ali da estruturação dessa sua frase. Então, qual é a diferença de elipse e zeugma? A elipse, ela vai consistir na opção de uma palavra que não vai aparecer na sua frase. Ela vai ficar subentendida, porém você vai perceber essa omissão. Já o zeugma, ela vai apresentar na omissão de uma palavra a qual já foi utilizada no início da sua frase, do seu período, certo? Vamos ver a próxima. A próxima é o pleonasmo. O pleonasmo consiste em uma repetição que envolve uma redundância desnecessária que ocorre para dar ênfase. Então, para enfatizar uma expressão, uma mensagem que eu quero passar, eu acabo cometendo, você acaba cometendo essas repetições desnecessárias. Ok. Estou vendo terra com meus próprios olhos. Se ele está vendo, com certeza que é com os olhos dele, A mim ninguém me engana. Veja bem, mim, depois me engana. Então, a redundância ocorreu aqui nesse ponto, dessa oração, dessa frase. Pessoal, fiquem espertos para que vocês não cometam o pleonasmo vicioso. Quais são, O que é um pleonasmo vicioso? É aquela famosa expressões, ou aquelas famosas expressões. Entrar para dentro, subir para cima, hemorragia de sangue. Esses vícios, de linguagem, no nosso dia a dia, é até, aceito. Porém, uma linguagem mais formal, fica algo assim desnecessário. Então, vamos procurar evitar esse tipo de pleonasmo. Muito bem. Próxima é o polissíndeto. O polissíndeto, ele consiste na repetição de um conectivo. Geralmente, a conjunção coordenativa aditiva e entre termos ou orações. Então, ela vai aparecer com algumas vezes que você vai perceber que é exageradamente, Poderia ser, em alguns casos, poderia ser substituída por uma vírgula. E, no entanto, é utilizado ela ali. Então, você vai perceber aquela repetição. É a névoa e flores e o doce ar cheiroso do amanhecer da serra. E o céu azul e o manto nebuloso do céu de minha terra. Então, veja que aqui a conjunção coordenativa aditiva e
ela repetiu-se por mais de uma vez, certo? Já o assíndeto, gente, ele consiste na omissão. Então, enquanto o polissíndeto consiste na repetição, o assíndeto, né, a omissão não aparece. Olha só os exemplos. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Segundo, escolhi, paguei, levei para casa. Veja bem que aqui, ó, caberia, né, a conjunção ali. Escolhi, paguei e levei para casa. Então, no lugar da conjunção, foi utilizada a vírgula, né? A vírgula substituiu. Último exemplo. Não entendo minha filha. Chora, grita, reclama, se entristece, se chateia, parece nunca estar bem. Então, veja que para separar ali as nossas orações, foram utilizadas as vírgulas, né? E não uma conjunção, como fica na última, né? Nos últimos termos, é costume usar uma conjunção ali, e, no entanto, foi utilizado sempre pontuação. Então, assíndeto é na omissão das conjunções. Muito bem. Já o hipérbato ou inversão, quando se trata de, né, a palavra inversão, fica mais fácil de entender, né? Inverte alguma coisa. Hipérbato já é algo que nós temos que associar. Muito bem. Por que eu estou entrando nesse detalhe? Porque vai aparecer mais vezes, né, a palavra hipérbato e não inversão. Mas querem dizer a mesma coisa. É uma figura de linguagem caracterizada pela inversão da ordem direta dos elementos de uma oração ou período. Veja bem, na construção usual da língua, a ordem natural dos termos da oração vem posicionada dessa maneira. Então, uma frase que está ali na ordem direta, como que ela vai aparecer? Primeiro o sujeito, depois o predicado e, por último, o complemento, se aparecer, né? O sujeito e predicado, isso sempre vai aparecer. Então, em alguns casos, o complemento, nessa ordem. Sendo assim, o hipérbato interfere na estrutura gramatical, invertendo a ordem natural dos termos da frase. Então, vai haver uma inversão, não vai aparecer sujeito, predicado e complemento. Veja bem, feliz ele estava. Na ordem direta, a frase ficaria: ele estava feliz. Por quê? Quem é o sujeito? Ele. Quem é o verbo? Estava. E no caso, estava feliz é o predicado, né, dessa frase. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Então, nós temos um outro exemplo aqui, a qual o sujeito não aparece no início da frase, né? Foi invertido. Muito bem, turma, vamos adiante. Por último, nós vamos ver a silepse. A silepse, ela é uma figura de linguagem encantadora. Por quê? Vamos ver o porquê. É uma figura de linguagem que faz concordância não através das regras gramaticais, mas sim pela ideia associada em nossa mente. Conhecida também como concordância ideológica, ou seja, né, você vai ter uma noção ali de ideia e vai fazer a concordância. Pode ser de gênero, de número ou de pessoa. Então, são 3. Vamos ver os exemplos e logo nós já vamos também trabalhar o porquê que ocorreu ali uma silepse de gênero, uma silepse de número ou uma silepse de pessoa. Veja bem, Ouro Preto é encantadora. O que aconteceu nessa frase? A concordância é feita com a palavra cidade feminina que está subentendida. Porque se você for olhar o significado literal de Ouro Preto, é um termo que está no gênero masculino, né? Porém, é o nome de uma cidade. Então, olhou por esse lado, né? Se refere a uma cidade, então a cidade é encantadora e não encantador. Vossa Excelência estava bem saudoso. Vossa Excelência aqui, você pode observar que se trata
de uma pessoa do gênero masculino. Por quê? Porque apareceu ali a palavra saudoso. Porque Vossa Excelência tanto serve para o masculino quanto para o feminino, né? Então, através do adjetivo, você pode perceber que se trata de uma pessoa do gênero masculino, né? Então, saudoso entra em concordância com uma ideia de masculino. Muito bem. E agora a sílabes de número. Veja o primeiro exemplo. Povoar os degraus, muita gente de sorte. Nesse caso ali, turma, veja bem que quando o sujeito é uma palavra no singular, quem é o sujeito ali? Gente. Que transmite uma ideia de coletividade, mas há uma discordância gramatical entre o sujeito no singular, né? O verbo das orações. Quem é o verbo? Povoaram, que se encontra no plural. Então, por que aqui nesse caso o meu verbo ele está no plural? Porque ele está dando uma ideia de que quando eu me refiro a gente, eu estou me referindo a muitas pessoas. Porque se formos fazer essa flexão desse verbo aí, olhando em relação às normas gramaticais, né? Você concordando ali com o coletivo, ficaria no singular. Porém, aqui você olhou pela questão de que gente está se referindo a muitas pessoas. Então, você fez uma concordância ideológica. Olha, veja bem o segundo exemplo. O casal de pássaros nada fez, apenas voaram, foram embora. Qual é a palavra que dá ideia de coletivo? Casal, né? Porque casal se refere aqui no caso da nossa frase, dois pássaros, né? Um masculino e um feminino. Então, significa que nós temos uma palavra no coletivo e o nosso verbo que é voaram, né? Olha aqui, ó, voaram está no plural. Então, como que você vai identificar uma sílabes de número? Vai aparecer uma palavra no coletivo, nesse contexto, e o verbo concordando no plural. Uma palavra no coletivo e o verbo concordando no plural, certo? Agora vamos trabalhar a sílabes de pessoa. O que vai acontecer? Quando há discordância, então nesse caso vai apresentar uma discordância entre o sujeito, né? O sujeito vai estar na terceira pessoa do plural e o verbo vai concordar na primeira pessoa do plural. Gente, quando que isso, dentro das regras gramaticais, pode acontecer? Nunca, né? Erradíssimo. Porém, quando se trata de sílabse, né, dessa figura de linguagem sintática, isso ocorre perfeitamente. Veja bem como que fica. Enfim, lá em São Paulo, todos, terceira pessoa, todos éramos felizes graças ao seu trabalho. Então, aqui, ocorreu a sílabes de pessoa. O sujeito está na terceira pessoa e o verbo concordando na primeira pessoa. Vamos ao segundo exemplo? Aliás, todos os sertanejos somos assim. De novo, sujeito, quem é o sujeito? Todos. Quem é o verbo? Somos. Então, o sujeito na terceira pessoa do plural e o verbo concordando na primeira pessoa do plural. E é isso, turma. Hoje nós vamos ficar por aqui. Acredito que tenho contribuído, né, com os estudos de vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.